Oi, gente. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Bom, o tema que falaremos hoje é um tema muito pouco conhecido e muito pouco debatido na sociedade em que vivemos. Porém, é um tema muito relevante, mesmo com muitas pessoas não sabendo nem da existência dele. Esse tema merece, sim, grande visibilidade, principalmente no âmbito político, com criação de leis específicas para a proteção desses indivíduos que vivenciam esse objeto em questão. Bom, vamos lá. O tema de hoje é... Bom, e para sabermos mais sobre o tema em questão, iremos entrevistar um amigo nosso, em que vive tal condição, para sabermos na prática as dificuldades em que um homossexual com união estável vivencia. Logo, no que poderemos orientá-lo sobre seus direitos e garantias, iremos fazer. Bom, roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou a Sara, represento o grupo de União Estável Homoafetiva, composto por mim, pela Ana Elisa, Eduardo e Mariana. Eu estou aqui com o Thiago, que ele concedeu essa entrevista pra gente. Thiago, você quer falar a respeito de quanto tempo que você possui união estável, de como que ela é? Sim, a minha união foi registrada em 2016 e foi um caso bastante curioso, né? A gente já estava junto, não morávamos juntos, mas foi por conta de um problema familiar que ele teve uma intercorrência aí com família, com sobrinhos, e de um dia para a noite ele se viu responsável por 2 crianças, 2 meninos, um de 4 e um de 8 anos. E aí eu resolvi também assumir essa causa. A gente procurou um advogado, na época tinha um amigo que orientou a gente, fez toda a orientação, e daí então a gente resolveu formar essa união estável, principalmente por conta dessas 2 vidas, desses 2 sobrinhos aí que precisavam da gente naquele momento. E Thiago, na época que você tomou essa decisão de registrar em cartório a sua união estável, você sabia que ela era equivalente à união estável heteroafetiva, feita da mesma forma, em tabelionato, em cartório de registro público? Você tinha conhecimento desses fatos? Nenhum, Sara. Eu tive a sorte, né, de ser bem assessorado por pessoas que estavam à minha volta. Eu acredito que hoje, né, depois aí de 11 anos após o STF ter decidido isso, acho que a informação está chegando um pouquinho melhor para as pessoas. Mas na época que eu resolvi fazer isso, a gente não tinha informação. Por sorte, né, eu fui bem orientado, tive pessoas que conseguiram me orientar para que eu fizesse o documento, procurasse o cartório, fui orientado de todos os direitos que eu tinha, e por isso deu tudo certo. Tiago, apesar do casamento da união estável homoafetiva ela não estar prevista na lei, com a decisão do STF e a resolução número 175 de 2003 do Conselho Nacional de Justiça, elas garantiram imensos avanços, né, a esse respeito. Você concorda com essa afirmativa? Sim, essa resolução foi bastante importante, porque não adianta nada você oferecer a possibilidade. Sim. E quando as pessoas procurarem a utilização do serviço, ser negado. Então, muitas das vezes acontecia das pessoas procurarem o cartório para celebrar ou converter, e chegava lá, eles falavam, olha, aqui nesse cartório a gente não faz. Então, as pessoas ficaram muito à mercê dessa situação ainda, do preconceito, ainda de toda essa situação. Mas foi um avanço muito grande para o reconhecimento da causa. Certo. E, na sua opinião, por que não tem mais legislação própria que regulamenta o assunto hoje em dia? Olha, é um assunto bastante complicado, porque principalmente porque envolve o preconceito. Porque as pessoas acreditam que qualquer situação ligada à homossexualidade, primeiro vem a questão sexual, primeiro vem uma questão pejorativa muito grande. Sim. E isso acaba incomodando uma certa parcela da população, da sociedade, mas, na minha visão, esse incômodo ele acontece porque as pessoas não têm informação.
é muito mais fácil você negar aquilo que você não conhece do que você chegar a discutir, entender por que aquilo acontece e achar uma solução ótima, já que a gente vive numa sociedade. Sim. Então, são milhões e milhões de pessoas convivendo, cada uma de um jeito, e ainda hoje, infelizmente, tudo que foge de um certo padrão acaba incomodando. E hoje, principalmente, quem está no poder legislando não tem interesse, porque defende os seus próprios interesses, a sua própria constituição de família, né, e acaba ficando cada vez mais difícil. É um processo que aumenta o preconceito cada vez mais. De fato. Tiago, você conhece as leis que diz respeito à união estável homoafetiva? Olha, Sara, eu conheço, né? Felizmente, Sim. estou inserido no âmbito do direito, né? Vivendo essa situação. Então, me informo, estou ligado sempre no que está acontecendo, mas infelizmente, para algumas pessoas que estão na mesma condição que eu, que vivem de fato uma união estável, como elas estão à margem da sociedade, vivendo em cima de um preconceito muito grande. Hoje, infelizmente ainda, a gente tem caso de uniões que são escondidas. Sim. A gente tem caso de duas pessoas que moram juntos, mas para todos os efeitos, para a família e para todo mundo, são considerados dois amigos que dividem uma casa, um apartamento. A gente tem vários problemas depois, quando essa união ela é dissolvida por algum problema, e aí a família entra, e aí tem a questão de mais preconceito ainda. A gente acompanha todos os dias vários processos, várias decisões no sentido de anular essas uniões, de falar que elas não existiram, porque muitas das vezes a família te rejeita, te deixa à margem de tudo, você vai lá, constrói uma situação com outra pessoa e por qualquer motivo essa situação é interrompida, e aí a família vem, as pessoas vêm e com o intuito de conseguir os bens que você construiu e tudo mais, aí começam a anular, são muitos problemas. Então a gente tem que, eu acredito que dissimular essa informação é muito importante, e eu faço questão de sempre deixar claro que as pessoas têm os seus direitos, que precisa procurar e precisa se inteirar do que está acontecendo e regular a nossa vida. Sim. E Tiago, quais são as dificuldades que um casal homossexual enfrenta hoje em dia? E o que você acha que seria uma medida efetiva para, de certa forma, tentar conter esse preconceito? Ainda hoje, né, confesso que as coisas evoluíram, a sociedade evoluiu, a gente está num patamar hoje, precisa melhorar bastante, mas o que a gente já conseguiu foram excelentes avanços, mas infelizmente ainda hoje é muito complicado você assumir e viver uma relação como essa. Por exemplo, no início da relação, como a gente tinha a intenção, né, de criar um núcleo familiar ali, tinha a questão de duas crianças, duas vidas novas ali nas nossas mãos e tal, a gente planejou isso, mas foi complicado. Por exemplo, eu chegar na empresa e falar assim, olha, eu gostaria de pedir que juntassem meu marido no meu plano de saúde. Sentar ali com a pessoa no RH, explicar, você vê que a cara não é legal, não é uma coisa natural, né? As pessoas não estão preparadas, embora a gente tenha conseguido muitos avanços. Na escola, por exemplo, vou levar as crianças na escola, participar de reuniões de pais, uma mãe conversando com a outra, nossa, quem será o pai, quem será a mãe desses meninos? Nossa, que absurdo! Então as pessoas não estão preparadas, as pessoas não entendem, e eu acho muito importante esse tipo de discussão de ideias, né? Ninguém tem que aceitar, ninguém tem que concordar com nada, você é absolutamente livre para não concordar. Sim. Só que você precisa não concordar dentro de uma posição de respeito. Exatamente.
dentro de uma posição respeitosa e harmoniosa, porque eu também não concordo com um monte de situações, nem por isso eu saio por aí, né, criando confusão com todo mundo. Né? Acredito que aqui na universidade, né, a gente está num local de debate de ideias, e por isso eu aceitei o convite, por isso eu resolvi expor um pedaço da minha vida que eu sempre fui muito reservado. Eu não saio por aí, né, anunciando tudo que eu estou fazendo, mesmo porque eu não sou uma super estrela, né? Eu não sou uma pessoa pública. Mas eu acredito o seguinte, que essa situação contribui bastante para que as pessoas conheçam, porque só depois que você conhece uma coisa, você pode refletir e analisar se você concorda ou se você não concorda. E eu tenho certeza, por exemplo, aqui dentro dessa sala de aula, tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Você não concordar comigo, tá tudo certo. Mas agora, se você não concorda e isso te causa algum desconforto, isso te causa alguma situação que você precisa agir para acabar com isso, aí a gente tem um problema. Sim. Né? Se dentro de uma sala, de um 6º período, de um curso de Direito, de uma universidade que preza pela formação humanística das pessoas, se isso te incomoda a ponto de te gerar uma revolta e te deixar muito nervoso quanto a isso, aí a gente tem um problema. Sim. Agora, se você falar, olha, eu entendo, eu conheço, eu respeito, mas eu não aprovo, não tem problema nenhum. Você segue a sua vida, eu sigo a minha e todos nós seremos felizes. Eu acredito que essa dissimulação, né, disseminar essas informações é muito importante. Eu sempre faço questão, quando eu me apresento para alguém, quando eu começo a criar algum tipo de relação, seja ela profissional, amizade, eu não chego logo falando e tal. Eu faço questão que você conheça o Thiago enquanto ser humano. Sim. Só depois que a gente tem uma relação mais próxima e tal, aí algumas informações vão ficando mais claras para você. Então eu sempre pauto as minhas relações no respeito com as outras pessoas. Não é o que eu faço na minha intimidade que vai definir, vai limitar quem eu sou. Sim. O que você faz na sua intimidade, o que eu faço na minha, ninguém tem nada com isso. Agora, como a gente se relaciona em sociedade, aí sim diz muito respeito ao que cada um faz da sua vida. Então, é isso. Muito obrigado pela... Eu que agradeço, Thiago, a sua disposição em conceder essa entrevista pra gente, em contar a sua história. Muito obrigada.